Então, o Barroco Mineiro é considerado a primeira expressão artística genuinamente brasileira, tá? Originalmente, o Barroco é uma manifestação de origem europeia, que surgiu lá no final do século XVI. Porém, no Brasil, foram desenvolvidas características próprias, como o uso de cores fortes, a representação de anjos e santos com feições afro-brasileiras nas esculturas. Então, esse estilo, né, se desenvolveu principalmente em Minas Gerais, durante o período da mineração. Nessa época, muitas pessoas, né, que enriqueceram com a extração do ouro faziam doações para instituições conhecidas aí como irmandades religiosas. Então, essas irmandades eram associações de fiéis católicos responsáveis pela organização de rituais e pela gestão aí das igrejas. E, além disso, promovia o encontro, né, de diferentes grupos sociais por meio de eventos e, com o dinheiro de doações, contratavam, né, artistas para decorar os espaços religiosos, tá? Como aqui, ó, nessa igreja, olha que linda. É o altar, né, em estilo barroco mineiro, no interior da igreja de São Francisco de Assis, que fica em Ouro Preto, em Minas Gerais, tá? Então, as esculturas de pedra-sabão, né, de pedra-sabão, feitas por Antônio Francisco Lisboa, o conhecido, né, como Aleijadinho, são elementos marcantes do Barroco Mineiro, tá? Então, aí vocês estão vendo a escultura do profeta Isaías, que fica na Basílica de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais. As obras do Barroco Mineiro fazem parte do patrimônio cultural brasileiro, tá? Elas são muito importantes, pois nos ajudam a compreender melhor o período colonial do Brasil. Então, por isso, né, a preservação das construções e das obras de artes barrocas, assim como de outros patrimônios culturais, é fundamental e deve ser responsabilidade de todo cidadão, tá? De todo cidadão brasileiro. Então, as cidades de Ouro Preto e Diamantina, por exemplo, foram declaradas Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, tá? Então, aqui, ó, nessa imagem, tá aí o centro histórico, né, da cidade de Diamantina, que fica em Minas Gerais, que foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1999. Tá? Então, o centro da cidade inclui diversas construções do período colonial, cuja arquitetura foi influenciada pelo Barroco Mineiro, como a igreja aqui, ó, de São Francisco de Assis, tá? Que está aí na fotografia. Né? Então, por sua importância histórica, a cidade de Ouro Preto passou a ser considerada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1980. Tá? Então, nessa fotografia, né, está aí a igreja de São Francisco de Assis, que foi projetada por Aleijadinho também, e fica em Ouro Preto, em Minas Gerais, tá? Então, gente, esse artista, né, conhecido como Aleijadinho, todas as obras, né, que ele teve, que ele tem, né, tem esses elementos marcantes aí do barroco brasileiro, tá? Então, além das obras, né, além das obras do Barroco Mineiro e das cidades de Ouro Preto e Diamantina, há outros patrimônios mundiais no Brasil que remetem, então, ao período colonial, como aqui, ó, na cidade de Salvador, na Bahia, né, onde Salvador, né, lembrando vocês que foi a primeira capital do Brasil. Então, por isso, né, por ela ter sido a primeira capital, a sua estrutura urbana recebeu um investimento maior do que das demais vilas e cidades no início da colonização portuguesa. Então, o Centro Histórico de Salvador foi reconhecido também pela Unesco como Patrimônio Mundial em 1985. Entre as características, né, que se destacam no Centro Histórico da cidade estão as construções do período colonial,
pintadas aí com diferentes cores, tá? Então aqui vocês estão vendo o centro histórico da cidade de Salvador. E o centro histórico da cidade de Goiás também entrou para a lista aí de Patrimônio Mundial da Unesco em 2001. Tá? Então, as construções do centro da cidade, né, que datam ali os séculos 18 e 19, período em que a mineração era praticada ali na região. Tá? Então, nessa fotografia aí, vocês estão vendo o centro histórico de Goiás, com destaque, né, para a Rua das Pedras, as casas e a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Então, pessoal, nós estamos encerrando mais um capítulo aí do nosso livro, tá? Então, nós estudamos coisas, né, importantíssimas nesse capítulo. Vocês conheceram aí um pedacinho da história do Brasil.